Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre tomada de decisão no futebol. A tomada de decisão no futebol é um campo que vem crescendo muito na área acadêmica, né, na pesquisa sobre o jogo, né, um campo de muito interesse. E já está muito bem documentado na literatura científica, né, a correlação que existe entre a melhor tomada de decisão e a performance desportiva, né? Ou seja, atletas que tomam melhores decisões, que têm melhores habilidades de tomar decisão, são atletas que desempenham melhor em campo. Isso já está muito bem estabelecido na ciência, né? na área da ciência do esporte, né? E principalmente o futebol. No entanto, saiu um estudo no ano passado, em 2023, um estudo recente, que mostra como que as melhores tomadas de decisão, né? Ou seja, as habilidades de tomar decisão, elas não só são fundamentais para o desempenho tático, né, para a eficiência dos comportamentos táticos, mas também para a prevenção de lesões, ou seja, impactam na saúde física do atleta também. E como que eles conseguiram mostrar isso? Bom, no estudo conduzido inclusive por pesquisadores brasileiros, eles pegaram uma amostra de alguns atletas, né, e primeiro fizeram um teste, né, uma avaliação com esses atletas para dividir eles em dois grupos, né, o grupo dos atletas com melhor capacidade de tomar decisão, que tinha um score mais elevado nesse teste, e o grupo dos atletas com as menores capacidades de tomar decisão, né? As menores são menos hábeis em tomar decisão. E aí depois, tendo conseguido formar esses dois grupos, né, para categorizar esses dois atletas, eles passaram esses atletas, né, fizeram ali digamos assim, um teste de fadiga, né? Eles passaram esses atletas sob uma condição de fadiga, né? Fadigaram os atletas. Por quê? Porque eles queriam ver como que esses atletas conseguem performar em condições de fadiga física aguda. O que seria essa condição de fadiga física aguda? Basicamente seria aqueles minutos finais do jogo, né? Aqueles 15, 20 minutos finais dos jogos, onde já tem um tempo considerável de jogo, o atleta já está sob um estresse, uma fadiga não só física, mas também mental, muito mais forte, né? E eles queriam ver como que esses atletas performavam nessas condições, né? Se eles conseguiam manter a performance ou cair a performance, e a diferença, e se a capacidade decisional, né? Ou seja, a habilidade de tomar decisão, tinha algum impacto nisso. Então eles dividiram os atletas nesses dois grupos e fadigaram eles, né? Fadigaram eles com alguns exercícios e depois foram fazer novamente os testes, né? As avaliações com parâmetros de eficiência e comportamentos táticos, né? E aí, quando eles fizeram os testes, o que eles descobriram? Eles viram que nos resultados, os atletas do grupo de melhor capacidade de tomar decisão, que são de melhores habilidades de tomar decisão, eles conseguiam sustentar o desempenho, ou seja, eles conseguiam manter o score deles, né, a nota deles nos diferentes comportamentos táticos, mesmo sob condições de fadiga física, ou seja, eles tinham um score lá, uma nota em determinado comportamento tático quando estava no teste que ele fez antes, que ele estava sem fadiga. E aí depois, sob condição de fadiga, ele conseguiu manter muito próximo daquela condição inicial, sem fadiga. Ou se caiu muito pouco, a queda foi muito pouco, muito pequena. Ou seja, o atleta de melhor capacidade de tomar decisão conseguiu sustentar o desempenho tático. Já em contrapartida, né, os atletas do grupo de menor habilidade de tomada de decisão, eles tiveram uma queda muito mais acentuada na eficiência dos comportamentos táticos, ou seja, tiveram uma queda mais acentuada no desempenho de jogo. E por que isso? Né? Como que isso se deu? Eles também não só... Assim, você pode perguntar, pô, André, mas o que isso tem a ver com saúde física do jogador? O que tem a ver com prevenção de lesão? Bom, eles não avaliaram só os comportamentos táticos, né? Eles avaliaram também alguns parâmetros físicos, né? Como sprint, velocidade atingida, né, distância percorrida, alguns parâmetros, algumas métricas físicas, né? E eles perceberam e aí que entra a correlação interessante, eles perceberam que os atletas os atletas do grupo de melhores habilidades de tomada de decisão, eles tiveram uma queda maior nos parâmetros físicos, ou seja, eles diminuíram a distância percorrida, diminuíram o sprint, velocidade, ou seja, é como se eles tivessem freado o esforço físico sob condição de fadiga física aguda. Já os atletas do grupo de habilidades de tomar decisão menor, eles fizeram o contrário. Eles mantiveram o esforço físico no mesmo nível das condições de não fadiga, de início de jogo.
Então, eles chegaram à conclusão que os atletas que têm melhor habilidade de tomar decisão, eles conseguem sustentar o bom desempenho tático, o desempenho de jogo, né? Ou seja, eficiência nos comportamentos táticos, porque eles freiam o seu esforço físico. Quando estão chegando na reta final de jogo, quando estão sob condição de fadiga, o que eles fazem? Eles dão uma freada, dão uma segurada. Falam, opa, vou dar uma segurada aqui, já não vou evitar de fazer aquele sprint ali. Eles diminuem o esforço físico para não jogar o corpo no limite, porque aí eles conseguem economizar energia, digamos assim, para conseguir ter mais eficiência nos comportamentos táticos. Em compensação, os atletas que têm menos capacidade de tomar decisão, que têm habilidade de tomar decisão pior, eles fazem justamente o contrário, eles não conseguem fazer isso. Eles mantêm o esforço no mesmo nível, e aí, sob condição de fadiga física, isso leva eles ao limite, eles fazem um esforço muito maior, isso faz com que o desempenho tático deles, o desempenho de jogo, a eficiência nos comportamentos táticos, tenha uma queda muito mais acentuada, e aí eles cometem mais erros. Inclusive, o estudo percebe isso, que eles diferenciam os comportamentos táticos ofensivos e defensivos. A queda é mais acentuada nos comportamentos táticos defensivos. Não à toa, existem estudos já mais antigos, inclusive, que se você pega assim, divide o jogo em intervalos de 15 minutos, né? Já se percebeu isso várias vezes, que muitas vezes é comum que o intervalo dos 15 minutos finais de jogo, dos 75 até os 90, a maior parte dos gols aconteça nesse intervalo. E pode ter relação com isso, né? Por conta dessa queda no desempenho dos jogadores por conta da fadiga. E por que surgem mais gols? Porque os comportamentos defensivos são os que têm uma queda mais acentuada. Então o jogador já não pressiona mais tão bem, ele erra o timing de pressionar, pressiona mais atrasado, já não recupera as costas, não corre para trás, já começa a ceder mais espaços. Então, por causa disso, né, pode ser por causa disso que surjam mais gols nesses minutos finais de jogo, né, que é quando os atletas estão sob condição de fadiga física aguda. Então, basicamente, o estudo ele chega a essa conclusão, né, de que a tomada de decisão, já estava muito bem documentado aqui, a tomada de decisão é extremamente importante para o desempenho tático do jogador, para ele performar em campo, mas não só isso. Ela pode ajudar também o jogador a prevenir lesões. Por quê? Porque o jogador que desenvolve melhor as suas habilidades de tomar decisão, ele consegue economizar energia freando, né, dando aquela freada, evitando de fazer esforço desnecessário, e com isso ele consegue ser mais longevo, ele consegue evitar de sofrer lesões, seja lesões musculares ou articulares, e por conta disso consegue performar por mais tempo, ter mais minutagem, evita de ficar parado no departamento médico e consegue ter uma saúde física melhor e ser mais longevo em sua carreira, né? Ou seja, isso tudo mostra pra gente que a importância dos jogadores desenvolverem suas habilidades de tomar decisão, porque isso pode ser importante não só para o desempenho deles em campo, né, o desempenho tático, mas também para a questão da saúde física deles. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.